Vamos sair da ADA, porque sempre votamos contra. Valença quer mais. Rádio Valdominho, especial autárquicas 2021. Eu soube estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto. Boa tarde, bem-vindos ao especial Autárquicas, Rádio Valdominho. É aqui que por estes dias estão a passar os grandes artistas, os grandes artífices, o mesmo que dizer, os candidatos às câmaras municipais do Valdominho. Hoje estamos em Caminha. Rui Seixo é o candidato da CDU à Câmara deste concelho. Senhor candidato, muito boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que o levou a candidatar-se a estas eleições autárquicas? Muito boa tarde. Acima de tudo, há um coletivo que é a CDU, da coligação que é representada pelo Partido dos Verdes e pelo PCP. E, claro, é um projeto ambicioso para a coligação termos aqui perante este concelho, uma candidatura mais jovem, que tentasse aproximar mais os jovens do ato eleitoral e do ato democrático. Tem-se notado que há um afastamento desta geração em relação às responsabilidades políticas e eleitorais. E tomamos como um ponto importante dar este sinal que temos que estar presentes. E, acima de tudo, o legado de que a gente traz até hoje em dia, da história da coligação. Muito importante termos neste momento esta afirmação jovem e, sobretudo, é uma candidatura que pretende, acima de tudo, a ruptura com esta dicotomia sempre de duas forças. E é esse o nosso grande objetivo, é sermos eleitos para o Executivo e acabar com esta maioria que tem vindo até aos dias de hoje, trazer o Conselho ao estado em que nós hoje em dia nos deparamos. Exatamente, o Rui é um rapaz novo, não sei por que idade, mas certamente no 50 não terá, mas isto é prova provada de que a CDU, que muitas vezes há aquele mito de associar-se a candidatos mais séniores, mais veteranos, é prova provada de que a CDU se está a renovar, não é? Certo, nas nossas listas, como vocês vão poder ver, já podem consultar, estão presentes muitos jovens que são cá residentes no concelho, que vivem no concelho. Eu sou um jovem de 35 anos e sempre estive ligado a estas lides, mais associado na altura à Assembleia de Freguesia de Moledo do Minho. Sempre fiz parte destas listas e sempre acompanhei todo o processo eleitoral, sempre acompanhei a evolução de que foram as políticas aqui no concelho. E por isso sinto que consegui interiorizar tudo aquilo que neste momento está em falta. Convivo com muita população da minha geração e também convivo com muita população já com alguma idade, e consigo perceber, acima de tudo, que de facto as políticas que estamos hoje em dia, que estão a ser praticadas hoje aqui no concelho, estão a criar aqui uma divisão, não conseguindo, não sendo muito favorável às pessoas que já cá estão, que já vão viver cá, que já vão morrer cá. No entanto, deparamos que há uma grande dificuldade da população jovem em se fixar aqui no concelho. Exatamente, é um dos fatores que vamos falar mais à frente. Para já, Rui, seria previsível pedir-lhe um balanço da gestão socialista destes 4 anos, mas foram 4 anos basicamente divididos em dois. Os 2 anos antes da Covid e os 2 anos Covid que ainda estamos a ter. Portanto, vamos começar por estes 2 últimos anos Covid, em que a pandemia se abateu sobre a Caminha e sobre o país. Que balanço é que faz do desempenho do Executivo perante a pandemia aqui em Caminha? Foi um cenário novo para todos, não é? Assumindo que foi um cenário muito complicado para todo o país. Como falou, tivemos os últimos 4 anos, tivemos os primeiros anos em que não havia pandemia, não é? E nota-se que agora, durante este período, o período de pandemia, que é um período mais social, em que as pessoas precisam de mais apoio social. E esses apoios foram dados?
Acima de tudo, nós reparamos que houve uma falta de apoio, sobretudo na questão do comércio local, não é? Havia políticas nacionais, não é? No entanto, a nível camarário foi feito algum trabalho, há que saber também valorizar isso. No entanto, ficou um bocadinho aquém daquilo que eram as necessidades, sobretudo de quem vivia aqui, não é? E pronto, e não conseguiram responder aos anseios dessas pessoas. A nível social, da vertente das questões das pessoas mais séniores, através dos meios que estão a dispor aqui, das associações que prestam esses apoios, poderia ter havido uma maior coordenação em termos técnicos, pronto, sendo o município a gerir essa parte técnica, não é? De todas as associações em prol de chegar a todos esses apoios necessários nesta fase. Não é uma situação nada fácil, não é? No entanto, pensámos que podia ter sido feito mais nessa área. Muito bem. E quanto aos anos antes da pandemia, 2 anos ditos normais, em que tivemos caminha como ela é, que balanço a fazer desses 5º e 6º ano de gestão socialista de Miguel Alves? Foi um período no qual teriam que ser feitas muitas transformações que hoje em dia estamos no final do mandato, não é? E foram questões que se prenderam muito a nível daquilo que foi o compromisso foi assumido que ia abrir uma reestruturação daquilo que era o PDM, que chegámos a uma altura em que hoje em dia as UAPGs não careciam de um plano pormenor que teriam que ser executadas. Esses mesmos planos não foram executados e eram muito importantes para o Conselho, porque esses planos previam zonas onde se podiam fixar a indústria. Hoje em dia, carecendo o PDM dessas retificações e desse plano pormenor nessas áreas, hoje em dia vemos a CDU vê hipotecado o futuro de um tecido industrial aqui com peso aqui no Conselho. Portanto, é uma nota negativa para esses 2 primeiros anos de governação. Certo, assumindo que nós precisamos, de facto, de ter aqui um tecido industrial forte, que crie condições, que crie postos de trabalho para que as pessoas possam cá fixar, para além de também temos a questão da habitação, que não é uma questão nada acessível aqui, sobretudo aos jovens, torna-se quase um concelho que não é para todos, não é? É muito difícil neste momento encontrar condições para viver cá, no que diz respeito ao arrendamento, no que diz respeito até à compra da habitação própria. No entanto, é de nosso entender que deveriam ser tomadas políticas nesse sentido, não é apoiando, criando bolsas até estabelecendo tetos máximos, são questões técnicas, mas que sobretudo vemos que são assuntos que deveriam ter sido abordados com muita força para que hoje em dia tivéssemos um desenvolvimento daquilo que nós esperávamos. Muito bem, vamos então ao que interessa nesta entrevista, vamos debruçar-nos sobre o presente, sobre o futuro, sobre as metas, os grandes objetivos, que é como quem diz o programa eleitoral. Não vamos ter tempo para tudo, certamente, vamos tentar tocar nos pontos principais e começamos já por um item que marcou e marca na atualidade política neste Conselho, a adesão à empresa Águas do Alto Minho. Qual é a posição sobre esta matéria? A posição sobre esta matéria foi sempre aquela posição que mantivemos sempre ao longo destes últimos anos. A CDU foi a força que esteve sempre contra a criação da ADAM, sempre estivemos do lado da população naquilo que foi a informação, dar informação através da Assembleia Municipal daquilo que poderia vir aí e ao que está hoje em dia aqui a acontecer. Sempre estivemos do lado da população alertando todos os perigos e tudo o que poderia vir a acontecer. Hoje em dia deparamos-nos com aquilo que nós vinhamos anunciando, hoje em dia aconteceu. E neste sentido, a CDU já neste anterior mandato, no atual mandato,
já fez uma proposta para que fossem revertidos os contratos, um projeto para que fossem revertidos esses contratos, em que a água voltasse à esfera do município. E será isso tão fácil reverter, Rui? Se for eleito Presidente de Câmara, por exemplo, o que é que poderá fazer? O que é que acha que poderá fazer? Mantemos sempre a nossa intenção, que é a reversão das águas para o Conselho, para a posse e para a administração do Conselho. Será um processo fácil? Não será um processo fácil, visto que os contratos, hoje em dia, até há coisas muito estranhas nos contratos. Há assuntos muito estranhos que hoje em dia nós deparamos na questão da elaboração dos contratos, não é? Desde de ser o município a suportar obras, entendemos que isso não é todo transparente. E, acima de tudo, a CDU defende um contrato. Defende que, acima de tudo, não apoiando este tipo de contrato, estamos completamente contra. No entanto, o contrato não é transparente. E nós, acima de tudo, o principal objetivo é que as águas voltem a ser do município e que a gente tenha a posse das águas como vinha a ser até hoje, porque vimos que esta gestão da ADAM foi tudo menos uma gestão. O que é que foi então? Que definição tem para isto? Foi um início muito controverso, em que foram questões de faturação, até de serviços, que ficaram muito aquém daquilo que estava contratado. E o próprio Rui sofreu com isso, não é? Toda a gente, a população. A questão é que o que estava estabelecido no contrato, em relação a estes pontos eram essenciais para que até o município pudesse renunciar o contrato, não é? Ou seja, houve pontos que não foram cumpridos, que faziam parte do contrato. Poderia ter havido uma rescisão unilateral? Sim, do contrato, nesse aspecto. Outra situação, Sr. Candidato, que tem marcado a atualidade neste Conselho é uma eventual exploração de lítio na Serra d'Arga. A CDU é contra. Sim, já desde há muito tempo que a CDU tem uma posição tomada em relação a esse assunto, em que, mais uma vez, vemos que é património do país, que, mais uma vez, estão-se a preparar para pôr esse património à disposição, esses recursos à disposição do domínio privado, sem nunca. Primeiro, há questões muito importantes, passando isso para uma esfera privada, perdemos a salvaguarda daquilo que são questões ambientais, os interesses da população não estão salvaguardados. E, sendo isso um recurso tão importante, nunca deve o país e o Conselho abdicar dele. Há quem diga que é falta de informação, concorda? É assim, falta informação em relação àquilo que é as questões, sobretudo, muito importantes, a questão ambiental. Há uma desinformação em relação a esse assunto. A população devia ser mais informada. No entanto, a população, de forma geral, é totalmente contra a exploração do lítio na Serra d'Arga. No entanto, ainda deveria haver mais informação em relação a isso tudo. Claro, o desenvolvimento económico também está aqui, tem que ser tido em conta neste aspecto, e não vemos nenhum plano nesse aspecto. E vemos que há só única e exclusivamente... Mas não vê quaisquer vantagens na exploração do lítio? As vantagens que vemos na exploração do lítio não podem nunca, no meu aspecto, ou no aspecto da CDU, nunca vão suportar tudo o resto, porque há questões de impacto. A Serra d'Arga é uma área protegida e há questões que nunca se vão sobrepor a essas questões. Sendo que o Presidente da Câmara já disse que a exploração ficará fora da área protegida. É convincente esse argumento? Não fica fora, mas terão sempre que passar pela área protegida. E o envolvimento daquilo que é a Serra d'Arga é uma zona também toda muito com um enquadramento paisagístico muito bonito. As encostas do lado do rio Coura, essa área são áreas muito bonitas. No entanto, não vemos qualquer razão para que seja feita aí essa exploração. Viremos agora para outras pastas, Sr. Candidato. Educação. Como é que está a educação em caminho? A educação caminha, diríamos que temos que dar continuidade àquilo que tem sido feito até hoje, com o ensino da música. No entanto, vemos hoje em dia uma oportunidade também de incluir, paralelamente a este ensino da música, o ensino da dança e do teatro. Dar continuidade àquilo que tem sido feito, a articulação do município com as escolas.
e pugnar para que haja aqui no território do município todas as ofertas educativas no que diz respeito ao ensino secundário e às áreas formativas que abranjam estas áreas todas artísticas. Os alunos do Conselho, nesta altura, estão a ser apoiados? Transportes escolares? Qual é o balanço da CDU nesse aspecto? Ou propostas? Eu já me deparei com isso como aluno. Há transportes que fazem todo o Conselho, no entanto, consideramos que ainda poderia ser feito mais algo nesse sentido. Os transportes são muito pontuais, ou seja, dá pouca flexibilidade aos alunos para se poderem movimentar no Conselho e, sobretudo, acho que deveria haver maior articulação nesse aspecto do município, já que agora é um município também que tem grande peso na relação do ensino, para que haja maior flexibilidade e maior quantidade de transportes aqui no Conselho. Achamos que é um bocadinho ainda redutor. E quanto ao ensino especial, Caminha é um concelho inclusivo? É um concelho algo inclusivo, no entanto, como venho a dizer até agora, pode ser feito muito mais nesse aspecto, incluindo estas ofertas formativas, sendo que conseguimos trazer para este ensino especial estas ofertas da dança, que são muito importantes, do teatro, são tudo áreas inclusivas nesse aspecto do ensino especial. Muito bem. Sr. Candidato, estamos aqui num sítio bem bonito do Concelho de Caminha, que é o Parque da Cidade, um parque que hoje, um dia cinzento, está a receber poucos turistas, mas que certamente no verão recebe mais. Como é que está o turismo em Caminha? O turismo em Caminha é um ponto muito importante, não é? Temos visto que Caminha, neste momento, com a falta de tecido industrial, é um concelho que se vira muito para aquilo que é o turismo. E esta questão também, já falámos há pouco da pandemia, veio a pôr um bocadinho a nu aquilo que são a realidade do concelho. O concelho parou, basicamente. Com a pandemia, aquilo que era a parte do turismo, o concelho parou e vimos que causou grandes dificuldades, como falámos, à parte do setor da restauração. E que é um setor muito importante aqui no concelho e, no entanto, viu-se muito afetado com essa situação. No entanto, reparamos que o facto de estarmos virados para o turismo, vemos que as políticas, de facto, não vão totalmente ao encontro dessa necessidade. Que propostas tinha sido para o turismo? Neste momento, a questão de haver maior... Acima de tudo, que não chegamos a esta altura do ano, que é a altura que temos que receber cá o turismo, que tem maior peso nesta fase do ano, o turismo, e não estejamos a privar os turistas de deslumbrar, por exemplo, a nossa marginal de Caminha, com obras que impede as pessoas de passear nessa mesma via. Temos também a questão de, em Vila Praia de Âncora, estarem neste momento com a obra embora haja algo compreensível com a questão das marés serem mais calmas, no entanto... Ou seja, são obras que decorrem na altura mais errada. Mais errada, são obras que de facto não deveriam acontecer nesta altura. No entanto, o principal objetivo também da CDU é que o Concelho não viva só de um turismo sazonal. Criamos condições para que o turismo, com estas ofertas todas da parte cultural, que haja mais oferta cultural. No inverno, por exemplo. No inverno, que consigam suportar o verão e que consigamos ter durante todo o ano uma grande quantidade de turistas, ou seja, Caminha tem que viver de turismo todo o ano, não poderá ser só sazonal. E temos todas as condições para isso, temos recursos naturais, temos tudo o que é necessário para que consigamos vingar nesse aspecto. E como é que está o centro histórico, tão visitado de Caminha, este centro histórico que teve obras recentemente? Este centro histórico está bem frequentado, há gente, no verão há, mas se calhar no inverno menos, não é? Sim, temos visto que no inverno quem tem trazido vida àquele espaço são sobretudo a parte da restauração, não é? Traz bastante vida ali e poderia haver mais apoio nesse aspecto de dar mais, trazer mais ali uma oferta dar para que possa também suportar essa vinda da gente cá e ao mesmo tempo também indiretamente suportar, dar um apoio àquilo que é a economia local, não é?
Centro Histórico é rodeado por freguesias mais limítrofes, freguesias que recebem verbas, Sr. Candidato, ao longo do ano, com o orçamento. Essas verbas estão bem distribuídas? Temos visto que de facto as verbas neste momento as freguesias estão um bocadinho ainda limitadas àquilo que são a implementação de verbas, não é? Há obras que são feitas através com o apoio da freguesia, mas no entanto são o município que suporta a maior parte dessas obras. No entanto, essas verbas são verbas que poderiam ser aplicadas noutras áreas mais sociais, não é? Que as juntas poderiam ter mais apoio. Está a ser feita de uma forma equitativa nessa distribuição, considera? Poderia ser feito de uma forma mais equitativa, apresentando às juntas de freguesia um plano de atividades anual em que se pudessem fundamentar esses apoios. Já me falou que a CDU defende um maior turismo, não só no verão, mas também no inverno. Já me falou que Caminha tem falta de indústria. Ora, chegamos a um item basilar de qualquer candidatura, o emprego. Como é que está o emprego em Caminha? O emprego em Caminha é uma questão que não há muita oferta de emprego em Caminha. Vemos que, por isso é que daí falávamos da necessidade deste tecido industrial para conseguir cá fixar as pessoas. Zonas industriais? Há falta de zonas industriais? A que temos deveria ser mais apoiada. E a CDU defende esse apoio ou sim, novas sim. zonas industriais? Sobretudo que se reestrutura as existentes e, claro, e teremos que ter outra solução para uma nova zona industrial que seja mais apelativa até para os investidores se fixarem cá no concelho, em forma de cluster, sobretudo, para que haja maior interligação entre elas e que consiga diminuir aqui o movimento de transportes e tudo mais. Esse aspecto no que vai em contra do emprego é muito importante. Já vimos que é fundamental, as pessoas têm que ter motivos para cá estar e, sobretudo, temos visto a questão da indústria bem nos mostrar agora através dos censos que os concelhos que têm implementado maior indústria são aqueles que tiveram menor redução da população. Exatamente. Vila Nova de Cerveira, Valença. Temos aqui uma redução de 3% contra todos aqueles que não têm tanta importância na indústria. Tiveram um decréscimo muito maior. Ou seja, a indústria faz também, o emprego no geral, fazem com que a população se fixe, é isso que me quer dizer? Certo, sim, que tenha condições, tenha motivos para fixar cá e depois nós temos que criar também condições para que elas possam viver cá com dignidade. Muito bem. E que medidas mais tem a CDU para criar mais emprego em Caminha? Temos a questão há um gabinetes já existente, o gabinete de apoio ao empreendedor aqui na zona, mas deveria haver maior articulação entre todos os empresários, sejam eles micro e mini empresas, para que consigamos, de facto, que a oferta de emprego surja e que seja facilmente colmatada e, sobretudo, com pessoas aqui do concelho. Pessoas que também se dedicam à atividade pescatória. Em Caminha, em Vila Praia de Âncora, há necessidade de mais apoio a esta atividade? Sim, a gente tem-se deparado com problemas no que diz respeito até às acessibilidades aos portos de pesca, sendo que devemos a decorrer as obras agora em Vila Praia de Âncora e nota-se que é pena só chegamos a este ponto e estamos sempre com um problema de resolução temporária e de facto aquilo que as pessoas anseiam é que haja uma resolução do problema de vez, não é? De vez. As pessoas vêm sempre deparando com estas dificuldades. Esta garantia que o Governo deu de desassoreamento até 2023 é tal história da temporária. Isto vai sempre ser temporário, sendo que tem que ser estudado, de facto, uma questão que seja pronto, não digo para sempre, mas que não seja sempre temporária, como temos vindo a assistir até agora. Sr. Candidato, um dossiê da sua especialidade, a saúde. Como é que está a saúde em Caminha? A saúde em Caminha, temos aqui ativo ainda o centro de saúde, no entanto... Disse a palavra ainda. Não tem alguma preocupação nisso?
Sim, já a atividade do Centro de Saúde já se viu muito reduzida daquilo que vinha a acontecer até então. Cada vez temos de assistir que a atividade, no entanto, reparamos que é muito importante, e isso é a nível nacional, não é? Mas tem que ser tomadas medidas que ponha a saúde primária. E a assistência aos mais idosos, como é que está? A assistência aos mais idosos está a ser feita entre as associações que apoiam para esses fins, os lares de idosos, os centros de dia, em articulação também com os centros de saúde, com o SAM. E aquela questão dos transportes, um idoso que vive numa freguesia mais distante, como é que tem de fazer a deslocação até aqui ao centro de saúde, no centro da vila? A questão já tem sido feito algo nesse género, nesse sentido de levar os cuidados às pessoas. E é essa a política também que a gente defende, não tirar as pessoas do seu modo de vida normal, habitual, e trazê-la e levar lá os cuidados de saúde, mas de uma forma ainda, olhando à demografia que estamos a assistir hoje em dia, estamos a ficar com uma população mais envelhecida aqui no concelho, temos que aumentar esses apoios a essa população. Achamos que está um bocadinho aquém ainda das necessidades atuais. Caminha está a ficar um concelho envelhecido? É transversal, não é? É transversal, no entanto, hoje em dia os centros bem prová-lo, que isso está a acontecer, e tudo o que falamos até agora, da criação do tal tecido industrial, criando contrapartida ao emprego, criando condições para que os jovens consigam cá fixar, isso vem tudo no sentido de fixar cá mais jovens e tornar o concelho mais equilibrado nesse aspecto. Muito bem. Aqui ao lado temos a Galiza, o concelho de Aguarda. Ora, que propostas tem a CDU para incrementar, para solidificar estas relações com a Galiza? Temos assistido que sempre houve esta ligação muito forte entre as duas regiões. Sempre temos que apoiar o intercâmbio até cultural entre as duas zonas. Já tem vindo a acontecer, no entanto, ultimamente tem-se notado pouco, porque temos esta questão também da pandemia, não é? Mas podem ser ainda aprofundados mais os laços até de relações institucionais e relações até a nível no que diz respeito ao intercâmbio empresarial. Ou até ligações físicas. Há quem fale por aí na construção de uma ponte ou de um túnel. Como é que a CDU vê esta matéria? Relativamente a esta matéria, a CDU não vê como principal obra, ou uma obra essencial, a criação da ponte entre as duas margens. Não é contra? Ou é contra? É contra. Portanto, não é essencial, vemos que não há uma necessidade de... Até porque temos que olhar também para questões do impacto paisagístico, não é? Impacto ambiental. Mas uma ponte criada aqui nesta zona, em que o leito do rio as duas margens estão a uma distância de cerca de 1 quilómetro. E o ferry satisfaz essas necessidades? O ferry, de uma forma, de facto, vemos que não é de todo o essencial para colmatar essa necessidade de comunicação entre as duas e de transporte entre as duas margens. No entanto, a criação de uma ponte teria que ser feita mais a montante, em zonas mais estreitas, como por exemplo em Lanhelas, como por exemplo em Seixas. E se a ser aí, veríamos, tendo na mesma esse impacto ambiental e paisagístico, vemos que temos uma ponte a 5 km de distância, Vila Nova de Cerveira. Por aí, daí a nossa posição é que não vemos ser essencial a criação de uma ponte ou de um túnel neste momento aqui entre as duas margens. Sr. Candidato, já demos aqui uma pincelada neste tema, mas voltamos a ele. Como é que anda a cultura em Caminha? A cultura, desde já, a CDU tem que reconhecer o bom trabalho que nos últimos anos tem sido feito por este Executivo. No entanto, a CDU pugna porque haja mais diversificação de oferta cultural, nomeadamente teatro, bailado, ópera, música, pintura, escultura, coisas que não têm vindo a oferta, mas tem que haver ainda mais variedade. Valorizando também a questão das parcerias feitas entre a Bienal e a Fundação Serralves. Sim. São importantes para que essa oferta cultural venha até cá, esse intercâmbio que tem havido. Achamos
que tem que haver mais variabilidade e tem que haver maior oferta nesse aspecto. Valorizar os artistas que temos aqui no concelho, temos artistas de todas as áreas, basicamente, impulsionando-nos até. É nesse aspecto que nos posicionamos em relação à cultura. Muito bem. E desporto, Sr. Candidato? O desporto, um concelho sempre foi um concelho de mercado, como o concelho de Caminha sempre foi um concelho muito importante no que diz respeito ao desporto. Sobretudo no remo, não é? Sim, não desvalorizando os outros desportos que se vêm praticando aqui. Temos aqui muitas modalidades a ser praticadas no concelho. Vemos que o remo é uma instituição, o Sporting Clube Caminhense é uma instituição que é conhecida a nível nacional. É muito respeitada. Vemos que o desporto é uma bandeira muito grande que poderá levar até todo o país o nosso concelho. Claro que, acima de tudo, nesta questão do desporto, vemos o desporto é essencial, não é, ao desenvolvimento humano, e vemos que a Câmara de Caminha, o município terá que continuar a apoiar estes tipos de esportes, sobretudo naquilo de esportes que incentivem e que criem condições para que os jovens o possam praticar. Hoje em dia já vemos que há muita dificuldade em que o desporto seja gratuito, sobretudo nas idades mais jovens, e temos visto que é essencial o desporto para o desenvolvimento humano, sobretudo dos jovens, em que cada vez mais as pessoas gostam mais de estar em casa, os miúdos interagem um pouco com aquilo que é a atividade desportiva, e vemos que é muito importante o papel do município em levar os jovens até ao desporto. Muito bem. E acima de tudo também, já que temos uma população muito envelhecida, achamos que é muito importante envolver todas as associações esportivas e culturais naquilo que é envolver os séniores, digamos, nestas componentes. Há todas as condições para que muitas associações esportivas em Caminha possam acolher de uma forma ou outra, ou mais importante é até ir até às instituições em que têm esses séniores com elas, e promover essas atividades físicas junto do envelhecer com saúde é uma coisa muito importante. Sr. Candidato, este é o momento para terminarmos uma mensagem ao eleitorado de Caminha. A mensagem do eleitorado de Caminha é, sobretudo, dizer que de facto o voto útil é o voto na CDU. É um voto para a mudança. Temos que de facto mudar a política que tem sido feita até hoje, e cá está a CDU para ouvir as pessoas, os anseios das pessoas. Estamos cá, é a voz de todas essas pessoas. Estamos cá para que consigamos de facto trazer melhores condições para o concelho, melhores condições de vida para o concelho. Esta é a mensagem de Rui Seixo, candidato da CDU à Câmara de Caminha, nestas autárquicas, uma CDU que quer mudar o rumo ao concelho, vencer, ou então pelo menos tirar maiorias, uma CDU que quer mais emprego, mais e melhor para Caminha. Eu sou o Miguel Rocha e este é o especial Autárquicas da Rádio Valdominho. Vamos sair da ADA, porque sempre votámos contra. Valença quer mais. Rádio Valdominho, especial Autárquicas 2021. Eu sou de estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto.